no ar nessa quarta-feira e o assunto de hoje é polêmico. Tive um filho antes de casar. E agora? Nós convidamos o pastor Wallace Barbosa, ele já esteve conosco em outros episódios falando sobre casamento, falando sobre filhos, divórcio, e agora ele voltou, na verdade, para tirar umas dúvidas, as nossas dúvidas, porque hoje em dia isso está se tornando muito comum. Então, pastor Wallace, ele que é um educador, também pastor, ele é líder de toda a América do Sul em lar e família. Pastor Wallace, seja muito bem-vindo ao Obrigado por estar aqui e obrigado por me colocar nessa situação. É um pouco complicada, né? É um pouco complexo, porque, veja, esse não é o plano que deve ser executado. Com certeza. Né? Então, vamos deixar claro que o ideal é a gente preparar-se para o casamento, depois de casado, preparar-se para a paternidade. Sim. Porque o casamento já é uma situação de adaptação, de ajuste, né, que requer. E uma criança precisa de uma mãe e uma criança precisa de um pai. E depois que se casa, qual que é o ideal? Você se preparar, você entender, tem livros bons da CPB, por exemplo, que eu usei muito, né? Sim. Que é a orientação da criança, por exemplo, de como me preparar para essa tarefa bonita, linda, porém desafiadora, que é educar alguém. Não é? Olha que desafiador. Então, a pergunta que você me faz é a seguinte: infelizmente, a pessoa não viveu como deveria ter vivido. E não vou julgar a pessoa, né? Porque não é uma questão de ser mal, de ser ruim. É simplesmente a pessoa não acreditou, não confiou, não ouviu o conselho da Bíblia, não ouviu o conselho dos pais, né? E avançou o sinal, né? E de repente agora tem um filho e é solteiro. Né? Então é preciso entender de que aquela, infelizmente, não é uma situação ideal, mas se é o que você tem agora, nesse momento da sua vida, você tem que aprender a lidar o melhor possível com essa situação. Então, minha orientação: você procure seu pai, sua mãe, não para criar seu filho, mas seu pai e sua mãe para ajudar você a te dar a orientação. Procura um conselheiro sobre família, sobre educação, para que ele te oriente como lidar com essa situação. Né? Porque pelo que você me diz aqui, a situação é alguém, uma mulher ou um homem, né, se envolveu sexualmente com alguém, está grávido ou está grávida, e o outro simplesmente desaparece muitas vezes. Como é que eu lido com isso? Sim. Né? E em primeiro lugar. Sim, só interrompendo rapidinho, o pastor citou aqui um dos nossos livros, que é a Orientação da Criança. Nós temos os nossos canais de vendas e é da autora norte-americana Ellen White. Ela dá conselhos ricos ali. Eu aprendi e sábios, muito com esses livros, né? Então, a primeira coisa é você entender de que é o que você tem, é aquilo, né? Então você tem que, se você se sentir mal, se sentir com essa situação, olha para você e se acerte com você. Sim. Né? A criança não tem culpa disso, então se você se sente mal, peça perdão para você, procure um terapeuta para você lidar com essa situação. E agora você tem que fazer o papel duplo, né? Isso é muito desafiador. Se é uma mulher, vai ter que fazer o papel de pai e de mãe, né? Se é um homem, né, o que é menos comum, mas acontece, tem que ser mãe e ser pai agora e carregar uma jornada dupla, porque infelizmente não soube lidar com a situação anteriormente. Só um pouquinho, pastor. Deixa eu explicar mais ou menos para quem está assistindo e também para o senhor. Quando a gente criou essa pauta, na verdade, o CPB Books ele é um órgão de informação e também de entretenimento. E a gente começou a fazer uma pesquisa de quais temas eram mais as pessoas queriam saber. Questionados e quais eram a posição da igreja. Por exemplo, nessa questão do pai solteiro, da igreja também. Então, eu acho legal porque muitas pessoas que estão nos assistindo não são da Igreja Adventista e às vezes não entendem o posicionamento da Igreja Adventista. Muitos conflitos, muitos questionamentos. Até a gente que é da igreja, de berço, a gente tem essas questões. E também a gente não tem um material muito rico nessas informações. E às vezes a pessoa que está nessa situação acaba ficando deslocada.
Então, o CPB Books dessa semana, dessa quarta-feira, ela é justamente para isso, para trazer informação, e nós trouxemos nada melhor que um especialista nisso. Então, veja, primeiro que você não agiu conforme deveria viver. Sim. Né? Isso vai trazer problema para você, e o problema é esse, você não está preparado, não está pronto, de repente tem um filho na mão. Sim. E no caso do que você está me colocando, a pessoa está sozinha. Sim. Então, a igreja não vai dizer assim, olha, você fez certo, parabéns, que lindo, né? Mas você vai dizer assim, olha, aconteceu com você, vamos te amparar, vamos te apoiar, vamos te ajudar, vamos te orientar, vamos conduzir. Você agiu incorretamente, você cometeu um erro, né? Esse erro vai gerar consequências para você, que é isso, você agora tem que lidar, sem estar maduro, sem estar pronto, com uma situação que não é o normal, não é o ideal para você. Mas a igreja não vai te condenar, vai te expulsar, ela talvez vai te disciplinar, né? Para poder te trazer de volta e mostrar para você que você, infelizmente, agiu equivocadamente, mas você é o filho de Deus tanto quanto eu, que você é pecador tanto quanto eu, que você tem o mesmo amor de Deus quanto eu, né? Nós somos diferentes só no pecado que temos. E aí então você tem que tomar isso na mão e com amor e com galhardia, com raça, encontrar o seu caminho, né? Amar essa criança, respeitar essa criança, cuidar dessa criança, encontrar a melhor forma de dar para aquela criança a estrutura que você pode dar, né? Então buscar conselho com o pai, com a mãe, com o vô, com o pastor da igreja, com os amigos, com as pessoas que estão no seu entorno, que podem te aconselhar. Agora, você tem que assumir a sua responsabilidade. E o seu filho vai te amar e respeitar porque você assumiu a sua responsabilidade. Você não fugiu da responsabilidade, você enfrentou a situação, né? Você errou. Você agora vai sentar e vai desenhar com você e com Deus qual é a melhor forma de lidar com isso. Então, tem que educar, tem que alimentar, tem que providenciar roupa, tem que providenciar todo o cuidado para a criança, mas sem esquecer de que o que mais vai dar direção para ela é o seu exemplo como pai. Né? Então, o desafio é buscar Deus de verdade para que você possa entender como Deus se relaciona com você, para que você possa viver essa relação com a sua criança. Perfeito. E pastor, agora como educador, o senhor é educador por formação, e agora como fica a cabeça dessa criança que um dos lados não assumiu a paternidade e aí deixa toda a responsabilidade para o outro? Número 1, não fale mal do outro. Tá? Porque quando você vai falar mal do outro, que sua mãe te abandonou, sua mãe não sei o que, a criança ou o seu pai, a criança começa a pensar, eu sou o problema. Olha como eu sou ruim. Fui rejeitado. Eu fui rejeitado e eu sou o problema. Né? Quando meu pai e minha mãe, né, eram namorados, estavam bem, quando eu apareci, ele sumiu, quer dizer, eu sou o problema, então a criança não entende isso. Então a primeira coisa, trate o outro que abandonou, que foi embora, que não assumiu, com responsabilidade e respeito. Né, por amor à criança. Não fale mal, não agrida, não xingue, não coloque na cabeça da criança uma carga além do que ela já vai ter que enfrentar. E aí você tem que suprir a situação. Né, mostrar para a criança que de fato ela está numa situação diferente, mas que nem por isso o mundo vai acabar e que nem por isso ela pode ser uma boa criança e nem por isso Deus vai amá-la mais ou vai amá-la menos e nem por isso, quer dizer, você tem que pegar o que você tem e construir a melhor relação possível. Veja, o conceito é o mesmo, né? A minha esposa ficou doente, né? Não era o ideal para mim como homem, como esposo, então ela ficou doente, ok, é o que eu tenho, é isso. Então agora eu vou construir o melhor com o que eu tenho. Entendi. A moça ficou grávida ou ela ganhou o bebê, entregou para o pai e foi embora, isso é o ideal? De jeito nenhum. Mas é o que eu tenho agora, então eu vou tratar com respeito essa situação, com amor essa situação e assumir as responsabilidades da situação que eu gerei. É nessa situação que tem que usar muito mais a razão. Muito mais a razão do que a emoção. E o futuro do filho do que a emoção. Agora, quando nasce uma criança, a minha responsabilidade duplica, triplica, vai lá para cima. Você não é mãe ainda, né? Mas quando você for, e vai ser em breve... Espera aí mais um pouquinho, acabei de casar. Quando isso acontecer, você vai perceber que a sua vida muda como um todo. Então, esse pai tem que abraçar essa criança, respeitar essa criança, cuidar dessa criança para amenizar
né, essa falta que de fato vai ter da mãe. O planejamento de um filho é ideal num casamento ideal, por causa de qual tudo, que é o né? plano de Deus? Né? Deus, ele criou o céu, a terra e o mar, todas as coisas, aí ele criou Adão, criou Eva. Sim. Né? Aí assim, agora vocês crescem e multiplicam, mas ele fez o casamento. Olha, o homem deixará o pai, né, e mãe, se unirá a sua mulher, serão só uma só carne e tal. Deus fez o casamento, agora vocês crescem e multiplicam. Então há uma etapa, né? Eu tenho que ter condição financeira, condição educacional, condição emocional, espiritual, para que eu entre numa relação de casamento. Aí depois eu passo uma etapa, 2 anos, 3 anos, sei lá quanto tempo o casal acerta para se ajustar entre eles. Aí está pronto para uma outra fase, que é ter uma criança, que vai gerar outras atitudes, outro comportamento, outros sentimentos, muda toda a dinâmica da família, porque é um terceiro participante, um terceiro membro da família que chega e simplesmente invade o espaço, vai mudar tudo. E quando essa criança nasce, tem uma estrutura, a situação é muito diferente. melhor para quem? Para todos. Agora, se o caso não foi assim, houve um erro atrás, agora eu tenho que assumir as consequências da minha atitude errada, assumir com responsabilidade, com amor, e ser o melhor que aquela criança poderia ter. Não é? E isso você pode lograr êxito, não era o ideal, mas você pode lograr êxito de formar um bom homem, uma boa mulher, independente dessa situação. Que legal. E eu tenho uma história de uma das pessoas aqui próximas da gente. Eu vou contar para o senhor e também para quem está em casa, porque é uma história de recomeço e eu vi muita maturidade em 2 jovens. Por exemplo, eles eram namorados há pouco tempo, tinha 17, 18 anos, e eles engravidaram. E aí, engravidaram, o pai e a mãe assumiram a criança, não assumiram um relacionamento. E aí, a criança nasceu, cresceu e depois mas eles continuaram namorando da criança. e como pai e mãe, as responsabilidades eram as mesmas, pai e mãe. E eles namoraram. A menina não era da igreja adventista, era de outra denominação. E aí ela foi conhecendo, aquele menino foi se aproximando mais de Deus, porque ele precisava trazer Jesus não, ela já conhecia Jesus, mas trazer os preceitos bíblicos para aquela menina. E eles se casaram e eles hoje têm uma estrutura familiar. Eles começaram errado. E aí, agora eles se ajeitaram nas quando você começa errado, a chance de terminar errado é maior. Quando você começa certo, a chance de terminar certo é maior. Mas não quer dizer que começou errado, vai ter que terminar errado. Esse aqui né? é a Então começou errado, era para ser assim? Não. Então, ok, eu errei. Senhor, me perdoa. Eu vou lá com o pai, com a mãe e digo, olha, nós erramos, nos perdoem. Agora, nos ajudem a encontrar um caminho ideal para resolver o nosso problema. Né? E aí, você vai e cria essa condição, cria essa estrutura para que você possa, vai ser mais difícil, mas é possível e é bom e é gostoso você ver lá na frente que você cometeu um erro aqui e que você foi homem, você foi mulher suficiente para assumir as consequências, para ir atrás, para lutar, para construir e colocar as coisas em ordem. Vai ser mais difícil, mas é plenamente possível e deve ser essa a busca de cada um para construir o melhor caminho para aquelas pessoas que merecem ser felizes, né? E para aquela criança que veio ali ao mundo, né, no momento que não era o ideal, mas está ali e agora eu vou lutar para construir o melhor para ela e avançar e sermos vitoriosos. Então eu conheço alguns casos de pessoas que cometeram, eles adiantaram essa etapa ideal, né, mas assumiram as suas responsabilidades e hoje são famílias fortes, famílias bem estruturadas que têm problemas como todo mundo tem e estão avançando na vida. Então o erro no passado não pode me desesperar para o futuro. O erro no passado deve me levar a uma reflexão, né, a uma humildade de reconhecer que eu errei, uma humildade de buscar como eu devo agora reparar esse erro e ser homem suficiente e mulher suficiente para com luta, com maior dificuldade, construir uma família saudável, forte, sólida e que pode ser uma bênção para todo mundo, para a igreja, para os pais, para a família, para a comunidade. Está na mão da gente e esse é o sonho de Deus. Quando eu erro,
Deus não quer que eu me destrua, Ele quer que eu vá até Ele, para Ele me apontar onde eu errei e junto a me apontar uma solução. E no Senhor sempre há um caminho de solução e de resgate, que é o sonho dele para a nossa vida. Pastor, muito obrigada De pela nada. sua participação, foi muito legal. É pena que o tempo é curto, mas muito assim curtinho. que é, mas vamos em frente. Mas se Deus quiser, o senhor volta aqui pra gente conversar, tá bom? E você que está em casa, um super livro que você precisa ler é Pais Guiados pelo Espírito. Essa é a história de paternidade, esses tabus que muitos pais têm. Esse desafio da paternidade, você pode encontrar conselhos neste livro. Você encontra este livro também nos nossos canais de venda. Fique com Deus, nos vemos em breve na próxima quarta-feira. Tchau! Tchau!